Estava mirando para cá e vendo tantos instrumentos sem alguém que toque, né? E tenho uma boa notícia para vocês. Esses instrumentos, eles não estão funcionando, né? De alguma forma, tem que dar um roto, né? E a igreja adquiriu já os instrumentos novos, estão para chegar. De pronto, nós vamos ter todos os instrumentos tocando, né? Todos os músicos aí também tocando e adorando a Deus. Pero o lindo é saber que com instrumento ou sem instrumento, né? Ou com poucos instrumentos, ou com uma guitarra solo, o que importa é o coração do adorador nessa manhã, né? Como vos chegaste a esse lugar para adorar esse Deus que é tão grande, tão majestoso, tão poderoso. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, como disse nossa irmã Alejandra, um texto um texto bíblico que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 15, e nós outros vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, e creio que Deus vai falar com nós outros uma vez mais. Antes de eu ler, eu quero pedir que os irmãos baixem sua cabeça, cerrem seus olhos, e diga assim: Deus, abre comigo nessa manhã. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Necessito de uma palavra que venha de tu coração, ó Deus. Padre Celestial, te damos graça porque temos a fonte de água viva que é tu palavra, Senhor. Sabemos, Padre, que para permanecer em ti necessitamos, Padre, de tu palavra. Ajudar-nos, Padre, a entender nessa manhã e pôr em prática, Senhor, tu palavra. Perdona nossos pecados, limpa nossos corações. E usa-nos, Padre, como queres, para a glória de tu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos pôr de pé e vamos ler esse texto que diz assim, São João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Eu sou a vid verdadeira e mi Padre é o lavrador. Todo pámpano que em mim não leva fruto, lo quitará, e todo aquele que leva fruto, lo limpiará, para que lleves mais fruto. Já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Permanecei em mim e eu em vosotros. Como o pámpano não pode levar fruto por si mesmo, se não permanece em la vid, assim tampouco vosotros, se não permaneceis em mim. Eu sou a vid, vosotros os pámpanos, e que permanece em mim e eu nele, este leva muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer. E que em mim não permanece, será echado fora como pámpano e se secará, e los recorrem e los echam em el fuego e ardem. Se permaneceis em mim e minha palavra permanece em vosotros, pedi todo o que quereis e os será hecho. Em isto és glorificado mi Padre, e que lleveis muito fruto e seais assim meus discípulos. Como o Padre me ha amado, assim também eu os he amado. Permanecei em meu amor. Se guardares meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu he guardado os mandamentos de meu Padre e permaneço em seu amor. Essas coisas os he hablado, para que meu gozo esteja em vosotros e vosso gozo seja cumprido. Amém? Tome assento, por favor. Esse é um texto que muitas vezes já estudamos, já predicamos, pero a Bíblia ela é nova cada vez que lemos. E cada vez que lemos na Bíblia, Deus nos mostra algo novo, né? Porque suas ensinanças são eternas, suas ensinanças não têm fim, são infinitas. Quando eu estava lendo esse texto, né? Estava muito preocupado não, pero estava assim, pensando no tema. Depois que estava tudo listo, disse, que tema cairia melhor acá, né? E aí estava falando com Cláudia, a Cláudia disse, vamos pensar como dependendo de Deus, né? Porque pensando na soberania de Deus, nossa dependência está nele sempre.
Então, se vão comigo, dependendo de Deus, para entender um pouquinho de São João, capítulo 15. Uma parábola como esta, irmãos, deve-se ler-se e reler-se mais de uma vez. Tão relevante é seu contenido e tão expressivo e simples é essa mensagem de Jesus. Muitas vezes nós outros, por ser tão sencillo, tão simples a mensagem, nós outros miramos por arriba. Pero quando se trata das coisas de Deus, quando se trata das coisas de Jesus, das coisas que são eternas, né? Das ensinanças que vão nos ensinar por toda uma vida eterna com Deus, nós outros necessitamos prestar atenção nas entrelinhas. Então, esse texto bíblico que lemos se intercala entre um discurso de despedida que começa no capítulo 13 e se retomará em o capítulo 16. Começa com a apresentação de Jesus, onde ele afirma ser a verdadeira vida do Padre, quando disse, eu sou a verdadeira vida e meu Padre é o labrador. Hablando de contexto, essa passagem é muito importante em sua interpretação. Para que venhamos a entender, temos que rever o contexto, porque é muito importante para que venhamos não somente ler e dizer, lindo o texto, que parábola linda de Jesus, mas aplicar para a nossa vida também. Então, o mais provável é que o Senhor Jesus contou essa alegoria ou essa parábola na noite em que instituiu a cena do Senhor. Essa mesma noite ele foi traicionado. Isto então, irmãos, significa que esta foi a última oportunidade de Jesus para advertir a seus discípulos antes de ser arrestado. Então, se Jesus lhe falou de la diferença entre o pâmpano que dá fruto e o pâmpano que não dá fruto. Essa diferença se basa claramente em um conceito de permanecer em ele. Ele estava dizendo, o segredo de dar fruto é permanecer em mim, porque lejos de mim, nada podeis fazer. Lejos de mim, não há frutos. O pâmpano que dá fruto é o que permanece em Cristo Jesus. A diferença do infrutuoso, que é cortado, recorrido e arrojado ao fogo. Israel, irmãos, era um povo agrícola, para que entendamos um pouco do contexto. Podemos ver que a Bíblia está llena de comparações com plantas frutíferas, né? E na Bíblia nós outros vemos, escutamos e lemos sobre os olivos, sobre vide, sobre vinha, sobre higueira, né? E Jesus ele aproveitava a situação do dia a dia dos seus discípulos para ensiná-los de forma prática também. Ele diz que Deus plantou a seu povo em essa terra bendita de Canaã. Quando ele compara, Isaías vai dizer isso, né? Como quem planta uma vinha, um hermoso campo de uva, né? Pero Jesus mira a vinha de maneira alegórica, disse que é ele a vid verdadeira. O Padre é o labrador e nós outros os sarmientos. Jesus sabia que a cultura agrícola de seu povo ia permitir uma compreensão imediata dessa comparação. Por isso ele usa essa parábola, ou conta essa parábola usando a vide, né? Vemos uma imagem muito rica nessa parábola de Jesus, llena de detalhes que nos habla de nossa unidade com Cristo e de nosso crescimento em la vida cristiana. Pero ao longo de sua vida de predicação, Jesus ele utilizou várias figuras comparativas para mostrar-se ao povo e explicar quem ele era, de maneira fácil de entender e muito poderosamente para transmitir sua mensagem. Quando ele diz, eu sou a porta, né? Eu sou o pão de vida. Quando ele diz, eu sou o que sou, né? Então, quando Deus diz, eu sou o que sou, e quando ele pergunta aos seus discípulos, o que pensa o Senhor que sou? Então, eles já tinham várias marcas, vários aprendizados de Jesus para que pudesse dar uma resposta conforme a Jesus. Pero em este momento, em essa parábola,
demonstra por que dependemos dele. Assim como um pâmpano não pode sobreviver sem o árvore, ou a um pâmpano de vida sem a vid, de hecho, como seres racionais, tendemos a crer que o potencial do mundo está ao nosso alcance, que nós outros podemos em Jesus. Se tão solo nos esforçamos por conquistar, utilizando nossos conhecimentos e habilidade ou nossas forças físicas, chegaremos já. Pero nos olvidamos, quem nos dá a vida é Jesus, é Deus. Quem nos dá a sabedoria, o conhecimento é Deus. Pablo ele chega a essa conclusão dizendo, nós outros nos movimos nele, estamos nele. Para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Em definitiva, cada homem e cada mulher nem sequer pode existir por si mesmo. Assim como o pâmpano não pode existir sem a vid, e sem ela não pode dar fruto. Jesus estava fazendo essa comparação com nós outros. Ao mesmo tempo que Jesus disse que ele era a vida verdadeira, também estabeleceu um contraste muito forte entre os pâmpanos produtivos e os improdutivos. Por lo tanto, a explicação dessa alegoria da vida e dos pâmpanos passa por responder a seguinte pergunta: quem são os pâmpanos improdutivos? Muitos perguntam, quando lê esse texto, se deparam com essa pergunta. Diferentes, irmãos, interpretações, estive lendo vários, né? E ai de todo, né? Intento responder essa pergunta. Já hemos dito que os pâmpanos, em geral, são todas as pessoas que demonstram ter alguma relação com Cristo. Pero, quem são exatamente as ramas que recebem a terrível sentença de ser queimada em el fuego? Algumas interpretações desse texto vão dizer que alguns argumentam que a rama cortada se refere ao crente, que sostene. Outros argumentam que todas as ramas produtivas e improdutivas são verdadeiros cristianos. Pero a diferença da interpretação anterior e isso de que sejam cortados não implica a perda da salvação. Aqui Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que muitos, como Judas, né, que caminharam com eles, eram um dos 12, sabia tudo, havia visto de Jesus, escutado de Jesus, havia aprendido na prática todo com Jesus. E naqueles momentos finais, demonstrou que nunca estava com Jesus. Para defender essa interpretação, se tem em conta que o verbo grego traduzido como cortar, também pode traduzir-se como suspender, em sentido de levantar. Assim, em lugar da palavra cortar, a palavra suspender seria a tradução mais apropriada para referir-se a ramas improdutivas. Sabe aquelas ramas que se quedam muito abaixo? Muitas vezes o agricultor tem que agarrar um palo assim e suspender ela. Por quê? Porque muito seca da terra, se umedece, as hojas se quedam com moho, quedam-se sem vida, e muitas vezes acabam trazendo peste, né, para toda a plantação. Então, muitas vezes temos que suspender. É com base nisso que alguns intérpretes dão essa orientação. Os intérpretes também discutem sobre que tipo de fruto produzem as ramas produtivas da verdadeira vida. Alguns identificam esse fruto como resultado da evangelização, pero esse fruto não se limita só à evangelização, sino que também lá inclui. Basado em contexto do próprio capítulo 15 que lemos, nos damos conta de que a analogia dos frutos está designada o fruto moral.
Esse fruto é a consequência natural da obediência à palavra de Deus, que vai nos transformando cada dia mais à imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito. O caráter cristiano de quem ha sido regenerado por Espírito Santo passa por essa transformação. Isso implica uma forma de vida completamente nova. Precisamente por isso as ramas produtivas são só as que nasceram de novo. Aqueles que estão recebendo a sávia, aquelas que estão sendo podadas muitas vezes, vamos ver um pouco mais adiante sobre esse outro tema, para produzir mais frutos. O texto que lemos, podemos aprender algumas lições que Jesus ensinou aos seus discípulos e sigue ensinando a todos nós outros nessa manhã. E a primeira lição que encontramos é que nosso crescimento em la vida cristiana, para que podamos dar fruto, depende de nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele, nós outros podemos dizer, eu sou filho de cristiano, mas se não estou ligado em la vida verdadeira, se não estou me alimentando da palavra, se não estou tendo comunhão com minha igreja, com meus irmãos, se não estou dando fruto, praticando aquilo que Ele está falando comigo, estou como aquele gajo, muitas vezes, que não entendeu o grande sacrifício de Cristo, de Jesus na cruz. Os pâmpanos dependem da vida para produzir boas uvas. Filipenses 4:13, Pablo ele reconhece esse princípio quando diz: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Não quis dizer que podia fazer o que quisera, sino que, devido a que sua vida estava escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:13 ele vai dizer isso, havia recursos para enfrentar qualquer situação, porque ele estava em Cristo, ele estava unido à vida verdadeira. Dessa maneira, soube afrontar a riqueza, sabia afrontar a pobreza, assim como a exaltação e a humilhação, porque estava em Cristo. Em consequência, sua vida impactou a vida de los demais, dando fruto e sua influência sobre eles, señalando-los o que Deus fazia em sua vida. É assim sencillo. Pero a prática dos agricultores revela que não há produtividade se as ramas se enfermam. Só as ramas limpas e sanas podem dar buenos frutos. O mesmo podia passar com os discípulos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos também. Era a última oportunidade de dizer, de marcar alguns pontos importantíssimos na vida deles. E eles já haviam sido limpiados por a palavra de Jesus e quedariam aún mais limpos mediante a poda. A menos que continuassem dependendo dos recursos de Jesus, não podiam fazer nenhum bem. Separado de mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Portanto, era necessário permanecer nele. A segunda lição que aprendemos desse texto é que essa união com Cristo necessita ser alimentada por la palavra. Permanecer em Cristo, segundo o contexto em que lemos, significa viver sabendo que o Filho de Deus nos ama, que o Filho de Deus se entregou por nós outros, que habita em nós outros por seu Espírito Santo e que nossa vida ora lhe pertence solamente, exclusivamente a Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Essa é a conclusão de aquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Todos os recursos presentes nele são agora nossos recursos também, por lo que devemos depender dele. Pablo chega a essa conclusão. Jesus estava ensinando que é sua palavra que alimenta, que sustém a união com ele.
Ahora estáis limpios por la palabra os he hablado, disse Jesus. Havia assegurado a seus discípulos que já estavam límpios, pero o canal de união com Cristo devia permanecer limpio. Não limpio no momento, não limpio domingo só pela manhã ou domingo pela noite, quando somos alimentados pela palavra, mas limpio todos os dias, para que a palavra, para que esse canal de união com Cristo permaneça limpo, para que haja essa comunhão de dobre mano, né? Nossa oração subindo a Deus e a resposta chegando a nós outros. Amém? Disse ele, se permaneceres em mim, minhas palavras permanecem em ti. Qual que é o efeito da palavra de Deus em nós outros, irmão? Aqueles que não dão frutos, escutam a palavra de Deus e ela permanece, e a palavra não faz eco, não faz nada. Pero aquele que permanece em Deus, cada palavra, pode ser um versículo, pode ser um texto, pode ser um texto, um versículo que está numa canção que cantamos, tá? Nosso espírito se alegra. E nós outros muitas vezes chegamos à emoção dele, com lágrimas nos olhos, começar a alabar a Deus por isso. A palavra deve permanecer em vós. E assim, nessa comunhão com Cristo, diz o texto, que pedirás o que queira e será hecho. E aí muitas pessoas dizem, agora encontrei, né? Encontrei a chave de cofre, né? Encontrei a chave onde se guarda aí o melhor. E muita gente se confunde com isso. Disse que agora, então você pode pedir tudo. Quero pedir uma mansão, quero pedir um auto assim, quero pedir isso, quero pedir 10 anos menos para a minha vida, né? Não existe que está falando a palavra do Senhor. Está dizendo que nessa comunhão íntima com Ele, nossos desejos são os desejos dEle. Nossas vontades são a vontade dEle. Nosso querer é o querer dEle. Nós estamos nesse momento numa íntima comunhão com Ele. Então, nós outros pedimos aquilo que está em seu coração. Te acorda de Jesus, no Getsemani, naquele jardim, quando ele ora, angustiado, dizendo, Padre, se for possível, passa de mim essa copa. Esse era o desejo de Jesus. Pero ele estava estava totalmente submetido à vontade do Padre. Ele disse, pero que não seja hecho minha vontade, pero tu vontade. E como nos custa muitas vezes orar dessa forma. Irmãos, quando reconhecemos e valoramos este permanecer em Cristo, somos transformados, não só na forma em que pensamos sobre nós outros mesmos, sino também na forma em que pensamos uns em outros e nos tratamos uns a outros na igreja. É dizer, quando vemos um de nossos irmãos ou de uma de nossas irmãs llena de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo, podemos dizer, este ou esta é alguém que o Senhor de la glória não se avergüenza de habitar. Se actuamos assim, irmãos, cambiaríamos com certeza a forma de tratarmos um ao outro. Nós outros somos muito prontos a mirar os defeitos das pessoas. Um grande fotógrafo disse que ele queria sacar uma dúvida, né? Ele sacou uma foto somente da cara, de uma parte da cara. E uma cara parecia bonita, simpática, feliz. E outra parte da cara tinha um semblante triste, um semblante meio que pesado. Nós outros, por natureza, temos essa tendência, irmão. Mas isso é a tendência do antigo homem. Em Cristo, na nova vida em Cristo, nós outros necessitamos ver, resgatar
o melhor de cada um de nossos irmãos. Pero muitas vezes nós outros queremos apontar o dedo, sabe, dizer, não viu nada de melhor em você, só viu isso. Sabe que isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa rede neuronal, age também um estado, leva-nos a um estado depressivo? Quando nós outros não conseguimos ver o beijo e só conseguimos ver o feio. Nós outros nos quedamos pessoas amargadas, pessoas que se queixam, que murmuram pela vida. Tá? Jesus não era assim. Uma pessoa que murmura, uma pessoa que se queixa, não tem tantos seguidores quanto Jesus. Jesus tinha um montão de seguidores. Jesus sabia resgatar daquela senhora pecadora que os discípulos diziam, Jesus, como te atreves a permitir que ela lave seus pés e enxugue seus pés com seus cabelos, se ela é assim, nós outros la conhecemos. Jesus, ele consegue ver mais allá do que nós outros, seres humanos, mortais, podemos ver. E que lindo seria se nós outros actuássemos dessa forma na igreja. Sabe em que se transformaria a nossa igreja? Nossa igreja ia ser como aquela igreja primitiva. E a gente se sentiria atraída a Cristo por a atmosfera sensível de nossa comunhão, uns com o outro, na horizontal e também na vertical e com Cristo. Cristo deu tanto valor a cada um de nós outros, irmãos. Pensa nisso. Ele valorou tanto tua vida, quanto minha vida, que a ponto de morrer por nós outros. A palavra nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós outros mesmos. Se nós outros não conseguimos encontrar algo bueno no outro, cajamos-nos e vamos orar por esse para que cresça. Vamos sostener como o agricultor, como o lavrador sostém aquele gajo que está quase se arrastando no piso. Vamos sostener com nossas orações. Vamos ajudá-los. Jesus então se estabelece um padrão que aparece em outras partes do Novo Testamento. Pablo escreve sobre a união com Cristo em esses termos, diz assim, Colossenses 2,6, e assim como habéis recebido a Cristo Jesus, o Senhor, andar nele. A orientação de Pablo. Pero como hacemos isto? A resposta aparece em seguinte capítulo, 3,16. Colossenses 3,16. Como devemos andar em Jesus? Aí a resposta é que a palavra de Cristo habite em vosotros em abundância. E o que a palavra de Cristo nos orienta a fazer? Hablar entre vosotros com salmos, com cânticos de alabança. Porque a vida não é fácil para muitos. Vamos resgatar o bueno de cada um. Vamos transformar a nossa comunidade numa comunidade de comunhão plena, onde pode exalar o bom perfume de Cristo. Essa parábola, irmão, nos ensina que a palavra de Cristo é instrumento de Cristo, usado por o Espírito de Cristo para fomentar a união com Cristo e transformar-nos à imagem de Cristo. Então, se queres habitar em Cristo, deixe que a palavra de Cristo habite em ti ricamente. Seja como um ninho, como uma esponja que absorve toda a palavra de Cristo. E permita que essa palavra de Cristo transforme tu caráter, tua forma de ser. Deixa que essa palavra ilumine tua mente, deixa que calente tu amor por Cristo, deixa que submeta tua vontade à vontade de Cristo. Buscando algumas
algumas ferramentas para ajudar nesse sermão, encontrei algo de Spurgeon que disse: devemos aferrar-nos a Cristo. Não solo viva com Ele, sino viva em Ele, disse Spurgeon. Há muita gente vivendo com Ele, mas não vive em Ele. Está em mim, disse. Viver em Ele é estar em Ele. E não só deixe que Jesus seja tu companheiro de vez em quando, ou em ocasiões sagradas, sino que permaneça em vós, em ti. Haz de tu coração um templo lleno de expectativa, de adorno, de santidade para receber do Senhor. E que o Senhor encontre em ti, disse Spurgeon, um docíssimo descanso em seu lugar. A terceira lição que nos ensina esse texto é que Jesus nos ensina é que as vides crescem mediante o uso de las podas. Juan 15:2, sabemos que também crescem bajo a influência da terra, e o sol e a lluvia. Sin embargo, todo sarmento que dá fruto, la poda para que dê mais fruto. Quem entende um pouquinho de agricultura, de campo, sabe disso. A poda é necessária para um crescimento sano. Uma planta, uma árvore, ela quer crescer para riba, de onde está o sol, né? Assim como muitas vezes, bem intencionado, algum de nós outros, como irmãos, quando estamos caminhando com Cristo, queremos crescer. E sem nos dar conta, muitas vezes, o orgulho começa a nos atrapalhar. Já queremos as luzes, já queremos holofotes, já queremos faro, já queremos os lugares mais altos. Mas quando miramos para Jesus, Jesus não atua dessa forma. Jesus se vestia como seus discípulos, como a gente. Jesus estava assim, na mesma plataforma com que eles, falando. Às vezes entravam num barco, né? E hoje nós outros vimos tantas projeções, né? Tantos pseudos Jesus querendo aparecer, né? Importa que ele cresça e que nós outros que diminui. A poda é necessária para um crescimento sano com o fim de generar uma planta forte com melhores frutos. Os sarmentos de la vide não sentem dolor quando são cortados. Nós outros sim. A diferença dos sarmentos, sem embargo, igual que eles, não entendemos o que está sendo o dueño de la vinha. Então, se quando somos podados, perguntamos, por que Deus faz isto comigo? Por que permite que eu passe por isso? Nossa reação natural ante a poda é dizer, por favor, detente, não veja que isto me duele, Senhor. Aí miramos para o lado e dizemos, mira, esses que não te servem, têm uma vida boa, têm todo isto, não passam por isso. Pero muitas vezes nós outros não entendemos. No momento, vamos entender mais adelante. Que difícil é deixar-nos podar, verdade, irmãos? Especialmente as ramas secas que se nos pegam, atitudes cerradas, búsqueda de prestígios, egos inflados, instintos possessivos, falsa seguridade, visões atrofiadas. Como é difícil permitir ser podado dessas coisas. Essas ramas que nos pesam são pesos mortos, que requerem uma demanda de energia que já não se inverte em outras áreas da vida. São ramas que já não levam sávia, pelo que nos resistimos a deixá-las podar. Essas ramas, las vemos em nós outros mesmos, las identificamos, las localizamos, pero é difícil de cortar. Vemos e sentimos a necessidade de cortá-los, de separá-los de nós outros, de podá-los, pero é difícil eliminá-los. Pero aqui Jesus nos ajuda.
É certo que compreender que Padre és um agricultor que usa a poda nos alivia nosso dolor, nem proporciona resposta a todos os mistérios da vida. Nossas mentes são demasiado finitas para compreender completamente o que está fazendo o Senhor infinito de todo. Nós outros não estamos nele. Há momentos que nós outros não entendemos por quê. A glória é dele. Senhor, não te entendo, mas sigo focado em ti, sigo confiando em vós, porque solamente de ti vendrá minha ajuda. Não existe outra ajuda, porque sem ti nada puedo fazer. Sin embargo, se nos aferrarmos às enseñanças de Jesus sobre nossa união com Ele, nos daremos conta de que o que a nossos olhos parece doloroso, incluso um desperdício, é essencial para o nosso crescimento e utilidade espiritual. E o Senhor não desperdiça nada. Ele somente está dizendo para os outros nessa manhã, andai em minha palavra. Que minha palavra esteja em tu coração para que você não peque contra mim, como disse Davi. Né? Antes de falar, conta até 10. Pergunte e pede a sabedoria a Deus para actuar, para gerenciar tuas emoções. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, pida a Deus. Ele nos dá abundantemente. A vida, irmão, começa e está em la vida. Fora de la vida, que é Cristo, não há vida, só morto. Nós outros sabemos disso. Era o nosso estado anterior. Não há sávia de vida, nem há com que alimentar-nos. E afinal, há uma condenação. Versículo 6 diz que ele que não permanece em mim é desechado como rama inútil e se seca. Essas ramas se juntam em uma pilha para queimá-las. E como devemos fazer em nosso dia a dia? Como que é a prática de tudo isso, pastor? Observar. Não trate mar com mar. Palavra de Deus. Quando alguém te azerar, dê a outra. Devolva mar com bem. Certa vez uma senhora contou que havia uma vizinha que era terrível, terrível. Aquela vizinha parece que já nasceu enojada, né? E ela dizia, bom dia, vizinha, só se for para vós, para mim é terrível, ela disse. E cada vez que essa senhora crente tentava alegrar o dia daquela senhora, parece que piorava, sabe? E um dia ela disse, essa vizinha, los ninhos da senhora crente, rugando cerca da casa dessa senhora, romperam alguma coisa de cerca do seu muro, né? E pisotearam algumas plantitas dela. E quando a senhora crente chegou, a vizinha estava uma fera. Ele disse, vós que serias crente, né? Vós que vai todo domingo na igreja, tem nenhum erro dessa natureza, que não respeita o limite dos outros. Mira que servo. Ele disse, eu vou corrigi-los, eu vou hablar com eles. E de me propongo, sábado, a refazer todo o teu jardim. E que servo? O sábado, reza com os ninhos, né? Foram pedir perdão para a senhora com a cara feia, e eles compraram flores mais lindas do que havia, e fizeram todo o jardim. Nos custa, irmãos, nos custa, é isso que a palavra nos ensina. E no outro sábado, a senhora crente hizo uma torta assim rica, e golpeou a porta da senhora e disse, vizinha, isso é para vós. E já comiste um pedaço para ver se não tem veneno? Assim são as pessoas amargadas, né?
nós outros que vivemos a nova vida em Cristo Jesus, temos que actuar de forma distinta e diferente. Irmãos, não podemos usar parte da Bíblia. A Bíblia é toda para ser aplicada em nossa vida, né? Muitas vezes nós outros nos detenemos em alguns textos, né? Pero há outros textos também que nos ajudam a ver a vida como um todo em Cristo. Terminando, concluindo, irmãos, o crescimento que Jesus estava pedindo aos seus discípulos também era um crescimento na santidade. Sigue se limpiando, disse ele. Implica fazer o que nos disse a palavra de Deus. Sin embargo, mais importante que fazer o que a palavra de Deus nos disse é o que a palavra de Deus está fazendo em nós outros. Que a palavra de Deus está fazendo em vós outros. Pensa um pouquinho. Ao ler a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está fazendo em vós outros? Que transformações estão acontecendo aí? Se estamos chamados a estar ativo por Ele, pero isto só é possível quando deixamos que a palavra de Deus haga sua obra em nós outros. Há muitas pessoas que escutam uma palavra e dizem, miro assim, que bueno que aquele irmão estivera hoje nesse culto para escutar isso. Mas essa palavra não era para aquele irmão, por isso ele não está. Essa palavra é para nós outros que estamos aqui. Então, haga assim, abraça essa palavra. Por mais que te doela, abraça essa palavra. Estás unido a Cristo por la fé? É outra pergunta que hago nesta manhã. Como saber? Ora bem, presta atenção. Hacia onde acudes em buscar de sábia para viver? Onde está buscando a sábia para seguir unido a Cristo? Nesses tempos, nós outros temos aí, nas redes sociais, muitos predicadores predicando de tudo e de todo, né? De onde está buscando a sábia para poder permanecer? É Cristo tu fonte de vida? Donde quem ou que conecta a tua vida para sentir-se vivo, cheio de Cristo? Quais são tus frutos da vida? Mira para eles. Mira tua vida e tuas ações e responde. Que é produzido até cá, Senhor? É produzido mais de Cristo ao obrar e atuar como um crente? É produzido mais de Cristo na vida de los demais? Ou tenho sido pedra de tropeço na vida dos demais? He produzido mais de mim ver a natureza? A vida começa e está em la vida que é Cristo. A vida plena é fruto da união com Cristo mediante a fé. O que é a fé? Texto bíblico vai dizer. A fé é firme convicção daquilo que nós outros não vemos. Pero se estamos em Cristo, se estamos diante de uma situação que nós outros não sabemos como tratar, como regrar, como solucionar, que muitas vezes a nossa velha natureza está dizendo, atue dessa forma, mantenha-se dessa forma. Se estamos em Cristo, nós outros vamos buscar em Cristo a solução para isso. Vamos orar primeiro. E vamos ver o milagre acontecendo. A fé é ver aquilo que não existe acontecendo. Pelo Satanás que vindo matar, roubar e destruir, o que ele projeta em nossa mente é totalmente o revés. Ele projeta nossa mente diante de uma crise, uma situação catastrófica. Mas quando nós outros, por a fé,
buscamos o Senhor Jesus, clamando por sua misericórdia. Ele é o Senhor que para a tormenta. De acordo do barco? Ele tem poder. Estamos em Cristo. Ele responde nossas orações. Fora de Cristo não há vida. E nele vivimos, nos movemos e tenemos nosso ser. Esse é Hechos 17, 28. Fora deles nos secamos e somos queimados para sempre em tormentos infernais. Como responde quando Deus te poda? Como reacciona ante o sofrimento da vida? Como expressa tu dolor ante o sofrimento da vida? Ele é de tipo que rechaça a poda de Deus? Que se escapa, né? É aquele que reclama quando se poda? Deus poda, disciplina, limpia os que ama e os que estão dando fruto, para que deem mais fruto para a glória de seu nome, diz o texto. Aqueles que han sido limpiados para a salvação se submetem na fé. Em fé, às recorrentes podas limpiador de Deus. Essa atitude dá evidência de uma fé salvadora, de uma fé genuína, de uma fé que não está embasada apenas em emoções, mas uma fé que entendeu que é uma vida em Cristo Jesus. Meu Padre, eu não entendo o que está passando, mas eu confio em vós. Porque eu sei, se cerrar meus olhos nesse momento, viverei viverei contigo eternamente. Eres de los que pensa que os crentes mais fiéis e frutíferos são os que menos sofrem, ou que nem sofrem, nem devem sofrer? Não, não é assim. Vimos em João 15:2 que os que são mais frutíferos são os que mais são podados, para que sejam aún mais frutíferos. A poda de Deus não é señal de juízo, sino de la graça de Deus venindo sobre nós outros. A disciplina de Deus não é uma maldição, sino uma bendição para nossa fecundidade. Saber isto evitará que te decepciones ante a poda de Deus. A poda de Deus tem uma influência profunda, refrescante, revitalizante em nossa relação com Cristo. Necessitamos ser podados por ele, cujo método ou contexto é o sofrimento muitas vezes, e cuja lâmina cortante é a palavra de Deus. Muitas vezes nos custa aceitá-las. E a recomendação nessa manhã é: une-te a Cristo por la fé, se todavia não isso. Arrepende-te a Ele com fé. A união com Cristo é o que consiste em lo que consiste que você seja um verdadeiro cristiano. Sem mim, nada podeis fazer de ser. Somete à porta de Deus para que pueda produzir mais frutos. La poda para lograr uma produção tem o propósito de revitalizar nossa união frutífera com Cristo. Permita ser podado por Ele. Renova tu mente com a verdade. Deus poda a los que ama e dá fruto para que deem aún mais fruto. Os verdadeiros crentes necessitam poda. Sim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, transforma-me, quebranta-me, pero que tu nome seja glorificado. Esse texto termina dizendo: essas coisas o eis hablado para que me gozo esteja em vós outros e o vosso gozo seja cumprido. O texto bíblico diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se o gozo do Senhor não está com nós outros, estamos totalmente debilitados. Que Deus nos bendiga, irmã. Que Deus nos ajude a não só ouvir, mas praticar essa palavra. Durante o dia, durante a semana, temos várias oportunidades de praticar essa palavra.
O ninho, quando é disciplinado, como ele custa, né? Nos outros em casa sabemos aí com Linda, né? Azeberinte, grita. Abre o que vem na cabeça. Pero depois de ser confrontada e permite ser podada, chora, pede perdão, diz que ama, né? Cambia o estado. Permita ser cambiado por Deus. Amém? Que Deus nos bendiga grandemente, que Deus nos ajude a entender que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Vamos pôr de pé?